mais uma vez, Alisson, obrigado, né, por aceitar prontamente o convite e trazer essa fala. Né, nós tivemos uma oportunidade, né, num coletivo maior, né, foi proposto pela Proenz, uma conversa contigo a esse respeito, né, nós pudemos ter um momento rápido do próprio campus, mas agora nós gostaríamos, né, de aproveitar, né, o teu conhecimento, né, e aproveitar um pouco aí da tua experiência com livros didáticos, né, na tua pesquisa, né, principalmente sobre PNLD, para que você compartilhasse conosco, então, um pouquinho disso tudo que você tem observado, do que você tem analisado. Então, acredito que o Alisson dispensa apresentações, né? Todos nós conhecemos, não apenas como o docente da física, né, mas também como um estudioso da educação, né, um estudioso dessa temática relacionada à produção didática, uma experiência profissional bastante vasta na área editorial, como autor, editor de livros didáticos, e nós queremos ouvir um pouquinho mais de você, Alisson. Então, a palavra é tua, fique à vontade. Obrigado pelo convite, Edu. Obrigado pelo espaço e pelo espaço anterior do Observatório da Convivência também, que é uma temática, eu diria, mais importante do que a nossa, então não se preocupem mesmo com o tempo, que a nossa com o livro didático que eu vou tratar aqui, né? O livro didático é uma questão mais operacional, mas o observatório é uma questão de maior impacto e de mais longo prazo, né? Mas voltaremos a falar de lá também. Sobre os livros didáticos, a primeira coisa que eu quero dizer é, vocês vão ver uma posição, embora crítica, uma posição favorável aos livros, e pesem que isso se deve à minha formação, minha experiência, meu trabalho profissional anterior. Então, assim, quando eu falar, levem em conta também que eu sou autor, fui editor de livros didáticos durante muito tempo. A gente tem no próprio campus livros de física de minha autoria. Então, às vezes, pesem, julguem bem o que eu estou falando, porque eu falo desse lugar, né, de alguém que trabalha com livros. Pesquiso livros há 10 anos, mais ou menos. E eu deixei aqui já o resumo da apresentação, né, que é para vocês irem vendo, e eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Eu tinha me projetado para falar 45 minutos, vou tentar ser um pouco mais rápido para dar mais debate para a gente e para não avançar tanto no tempo depois, tá bom? Bom, somos muito heterogêneos nas nossas formações, e às vezes alguma informação que eu trouxer pode não ser nada de novidade para alguns de nós, tá? O Edward também é uma pessoa que tem essa experiência, por exemplo, anterior no mercado editorial, com edição, autoria e comando de equipes editoriais, e vários outros talvez tenham experiências e eu não conheço, tá? O João também tem. Alisson, se me permite, eu me esqueci. Você permite que a gente grave a tua apresentação? Claro, claro, sem problemas. Achei até que ainda estava gravando. Não, ainda está gravando. Sem problemas. Alisson, deixa eu só também interromper, já que o Edward já interrompeu e tal. A gente vai lançar outra frequência, tá? Então, daqui a pouco o Takao vai colocar que é referente daí à sua palestra, ok? Então, professores e técnicos, fiquem atentos. Obrigada. Bom, então, primeiro um resgate histórico do PNLD, e aí esse nome foi mudando ao longo da época, mas a gente pode colocar a origem do programa em 1930, no governo Vargas, com interrupções, modificações. Em 93, 94, ainda no governo Itamar, existe uma política de universalização gradativa do livro didático. Em 2005, esse programa que avalia obras e distribui obras para as escolas públicas chega ao ensino médio. Em 2009, chega a todas as matérias e todas as escolas, todas as séries. Esse todas as matérias tem entre aspas, porque não chega em arte nessa época, não chega em língua espanhola e nunca chegou em educação física. Mas ele se torna um programa bilionário, que movimenta por ano algo como 1,2, 1,3 bilhões de reais. O que eu quero destacar é que é uma política de Estado que já passou, com esse formato de hoje, tá? Ou muito parecido com esse formato de hoje, há 30 anos, passou por 6 presidências e 15 ministros de educação, porque nós somos expertos em mudar de ministros de educação, especialmente nos últimos 6 anos, e passou por vários documentos diferentes e políticas públicas, pensamentos de educação diferentes nesse período, né? Citei, por exemplo, os PCN, orientações curriculares, diretrizes curriculares, e agora a Base Nacional Curricular Comum, após a Lei do Novo Ensino Médio.
E dito isso, há muitos aspectos envolvidos no PNLD, como política pública. Eu deixei vários aqui citados, vou falar de alguns com maior destaque, mas ele surge de um financiamento do Banco Mundial, de uma iniciativa desse órgão que é independente, mas vinculado à ONU, com pesquisas de larga escala feitas em diversos países sobre aprendizagem, destaca algumas variáveis que interferem na aprendizagem, entre elas está, por exemplo, salário docente e está número de estudantes em sala de aula. Porém, as recomendações para os países emergentes não era investir nisso, pois naqueles cálculos de risco-benefício que eles fazem, é mais vantajoso investir em livro didático, investir em educação de período integral, do que, por exemplo, na redução de estudantes em sala de aula, mas isso consta no mesmo documento do Banco Mundial que recomenda programas de compra de livros didáticos. Isso vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer no México, vai acontecer na China. São movimentos globais de políticas públicas, como em geral são, de todas elas. Existe uma grande questão mercadológica, um problema de concentração em 3 grupos editoriais de algo como 75% das vendas governamentais. São 5 editoras de 3 grupos. Existem questões de lobby, enfim. Não vou passar um por um dos pontos que eu deixei, para a gente ser um pouquinho mais ágil, mas o livro didático ele tem algum impacto registrado, documentado cientificamente, sobre a prática pedagógica, principalmente no que diz respeito às atividades, a fazerem atividades, os professores fazerem atividades e seguirem a sequência de conteúdos. Ele não tem um impacto de longo prazo nos exames de larga escala. Então, a gente universaliza em 2009, no ensino médio, o livro didático para todas as disciplinas. É um movimento que já começou antes, 2005 já era quase tudo, tá? E de 2010 em diante, nós não detectamos mais nenhum impacto relevante nos exames de larga escala, tipo Prova Brasil, PISA, Enem, em razão da presença do livro didático no sistema educacional. E aí a gente tem uma boa percepção de que ele não é mais o diferencial quando a gente compara dados da rede pública federal e estadual. Ambos usam os mesmos livros didáticos, mas a rede federal vai ter, por uma série de fatores, um rendimento nesses exames de larga escala muito melhor. E, de novo, a gente tem que problematizar até o uso do exame de larga escala como medida de eficiência de uma escola, como medida de aprendizagem dos estudantes, ou como medida do que seja lá o que for, tá? Outro ponto é não sermos ingênuos. Todas as políticas públicas, elas são vinculadas a ideias de algum governo para implementar essas ideias. Então, já foi assim com os parâmetros curriculares nacionais, foi assim com as diretrizes, foi assim no governo FHC, foi assim no governo Lula-Dilma. Porém, para o bem e para o mal, isso vai estar escrito em algum momento, os efeitos são muito lentos no sistema educacional dessas políticas públicas governamentais. Um dos fatores que contribuem para que, no longo prazo, a gente tenha algum efeito residual é que são docentes quem decidem quando e como utilizar o livro didático, falando especificamente da política do livro didático, né? Outros resultados importantes é que a gente vê uma melhoria pedagógica e editorial nas obras e a incorporação de pesquisas acadêmicas nela, por conta do tipo de avaliação que o PNLD faz. E, infelizmente, é o único apoio sistemático que a gente tem do governo federal à prática docente. A cada 10 anos a gente recebe um computador projetor laranja, uma tela, uma lousa digital, mas livro a gente recebe todo ano, ou quase, depende do campus. Mas deveria receber todo ano, né, o lote principal e depois os lotes de reposição. Então, é o único material sistemático que a gente recebe de apoio à prática docente. E tem algumas outras coisas que eu vou deixar, então, para comentar depois, mas aqui tem um gráfico com os principais usos do livro didático para corroborar algo que eu já disse, que ele principalmente é usado para fazer exercícios. Esse é o livro didático de física, tá? Então, pode haver... Na literatura não há muitas diferenças entre os livros de ciências da natureza ou de matemática, mas pode haver importantes diferenças em relação às ciências humanas e às linguagens, tá bom? Mas nas ciências da natureza e matemática, o livro é usado para fazer exercício em sala, para passar exercício como tarefa de casa e para seguir a sequência. É principalmente para isso. E como último desses avisos iniciais, o livro pode ser encarado de várias formas, inclusive como uma tecnologia educacional. E aí a gente não pode ignorar nem o poder dele, nem as intenções por detrás dessas obras, mas também não é nem o superestimar como capaz de resolver alguns problemas e nem subestimar ou descartá-lo, entendendo ele como inútil ou muito vinculado ao governo da ocasião. Rapidamente, como que funciona o PNLD? Existe um edital publicado pelo MEC,
que estabelece condições e datas para entrega das obras por parte das editoras. Essas obras elas são avaliadas por uma comissão, depois eu falo mais dessa comissão, escolhida depois pelos professores, negociadas com os editores, impressas e distribuídas. Todo esse processo leva cerca de 18 meses. Então, primeiro ponto, os livros não são feitos pelo MEC, nem são avaliados por pessoas do Ministério da Educação ou do FNDE. Eles são avaliados por grupos de professores que eram principalmente de universidades, mas hoje há uma abertura maior a professores também da educação básica. E, com frequência, há vários casos de autores e avaliadores que são fortemente críticos aos governos de ocasião. Dou um exemplo óbvio aqui, a Marilena Chauí, orientadora do Benito, é autora de material de filosofia. Eu acho que ninguém duvida que ela é crítica do governo Temer, do governo Bolsonaro, para ficar nos 2 últimos casos de PNLD, onde ela teve obras avaliadas e aprovadas no caso anterior. Então, não é porque estamos com algum governo que os livros eles são reproduções do pensamento daquele governo. Bom, falei da avaliação de centenas de professores. Os livros que escolhemos, dado esses prazos de 18 meses, eles foram escritos pré-Covid. Os que escolheremos ainda vão ter sido feitos até março, ali, no máximo abril, também pegar o início da pandemia. Isso talvez afete alguma coisa em questões de temas, né? E aqui tem um cronograma divulgado pelo próprio MEC sobre quando que vamos escolher cada tipo de objeto, porque o PNLD, antes, ele adquiria o livro didático de física, de química, de arte, de língua portuguesa, e agora são 5 objetos. O objeto que nós escolhemos faz algumas semanas não substitui os livros que nós temos hoje. Esses 5 objetos, o que a gente escolheu, eram livros de projetos, e a gente vai falar mais sobre o que significa esses projetos, como que são esses livros, embora a maioria, né, tenha tido algum contato com eles. Os livros mais parecidos com o que tínhamos vão ser escolhidos para estarem nas escolas em 2022. Depois também existirão obras para professores e gestores, obras de formação continuada, recursos educacionais digitais e obras literárias. De novo, o próximo slide é um cronograma do MEC, e o livro didático, tal como conhecemos, é o segundo daqueles objetos, que está sob avaliação agora, no primeiro semestre desse ano. Devemos fazer a escolha entre julho e agosto, para estar nas escolas em 2022. Das últimas comunicações que eu ouvi do MEC, as obras literárias já passaram para 2023, tá? É um atraso monumental do atual Ministério da Educação, porque isso que já passou para 2023 era para estar nas escolas em 2021, né? Sobre esse livro didático do objeto 2, ele vai ser por área? Sim. Sim. A lei que reforma o ensino médio lá em 2017 estabelece uma organização curricular por área. E aí, aliviando até um pouco, não que não houvesse margem de resistência, mas aliviando um pouco a barra do MEC, eles são um órgão executivo que devem executar o que foi aprovado pelo Legislativo, ainda que proposto por medida provisória, mas enfim. E a organização curricular atual é por área. Então, eles pensaram, de forma coerente, a exigir a produção de livros por área. A questão é que nós não estamos acostumados a escrever assim, livros didáticos, editores não estão acostumados a editar assim, e professores não estão acostumados a escolher livros por área, para que a prática pedagógica seja por área. Então, é bastante possível que nesse início de PNLD 2022 por área, a gente tenha livros como uma unidade ou um capítulo de cada disciplina. Aqui eu trouxe um exemplo de um material do EJA, de 2014. Então, veja, outro governo, outro período, mas já era havia uma iniciativa por fazer as coisas por área. Elas têm intenções diferentes por detrás delas, mas as iniciativas não são diferentes em si, em fazer materiais por área. E aí, não sei o quanto vocês conseguem ver, mas o capítulo 1 aqui, ó, dessa unidade Ciência e Produção, esse capítulo 1 é de Química, o capítulo 2 é de Física, o capítulo 3 é de Biologia, e assim retoma. Então, cada capítulo é de uma disciplina. No fundo, eu peguei 3 livros, juntei todo mundo, cada capítulo ficou uma disciplina, ele não é um livro por área, ele é um livro que tem todas as disciplinas da área juntas. E nesse caso ainda a matemática fazia parte do mesmo livro e a matemática estava numa outra unidade separada. Tá, além disso, dos livros serem por área, o que mais mudou no PNLD? A gente tem a adaptação à lei do ensino médio e ela muda algumas coisas maiores, como o aumento da carga horária, que nos faz rever alguns currículos.
a área do conhecimento que eu comentei. Estabelece a criação de uma base nacional curricular comum, que veio depois, né, meio de 2019. Estabelece a ideia de itinerários formativos, para os quais a gente ainda não tem materiais didáticos. Abre uma brecha para a possibilidade de itinerários formativos integrados. Há uma grande discussão de como que isso vai se dar nos institutos, mas eu entendo que há, na legislação maior, que não pode ser contrariada por resoluções hierarquicamente menores, essa possibilidade de, basicamente, nós fazemos o que já fazemos do mesmo jeito, e estaremos dentro da legislação. O ciclo do PNLD muda de 3 para 4 anos, então, em vez de 2021, o próximo será 2025, ou 2026, depende se eles vão considerar, porque os livros vão chegar nas escolas ano que vem, né, e não esse ano. Então, 4 anos a partir do ano que vem, a partir do que deveria ter sido. Os critérios do edital não mudaram, mas autocensura pode existir. O que eu quero dizer com isso é que o editor, na BNCC, tem lá respeito à diversidade. Não tem um respeito à diversidade explícito à transfobia, por exemplo. Transfobia você não vai ver na BNCC. E aí, uma editora pode falar, não, o autor quer falar de transfobia? Pode falar, tá lá, faz parte do que estamos amparados legalmente de qualquer forma. Mas outra editora pode falar, não, melhor não, porque isso pode desagradar algum avaliador. Então, não existe no edital do PNLD 2021 nada de critério diferente, mas pode existir essa autocensura. Vai haver um problema com o PNLD 2024, né? Aí houve uma discussão sobre terem tirado questões de preconceito. Não precisa, um livro não seria reprovado se tivesse alguma passagem preconceituosa, por exemplo. Isso está sob júdice, né? Outra coisa que eu queria comentar é, existe um corpo técnico no MEC que está lá desde sempre. É como a gente no Instituto. Os técnicos da PROEM estão lá desde sempre, passaram por várias reitorias, a gente, vamos pegar a CEPAI para ficar um exemplo mais fácil do que nós professores, estão lá, vão ficar lá, seja quem for o diretor, e é esse corpo técnico o principal responsável pela produção desses documentos. Eu imagino que nós tivemos alguns ministros, inclusive, incapazes de ler e entender esses documentos. E esse corpo técnico coloca, no edital de agora, como nunca antes, a expressão tomada de decisão cientificamente informada. Nenhum edital teve tanto essa expressão como o 2021. Não sei o quanto premonitórios eles eram. E também não quero defender que os documentos são feitos por um corpo técnico capacitado que consegue sempre colocar as suas visões nesses documentos, tá? Mas que existem essas resistências, esses embates. E a própria BNCC é esse processo longo de disputa de diversos pensamentos educacionais, né? E como que a BNCC, então, afeta os livros? Do que eu vejo, nada, ou quase nada, muito pouco. Na prática, o que a BNCC fez foi substituir a matriz do Enem. Então, a pessoa escrevia e editava lá um capítulo e dizia, olha, esse capítulo trabalha com a habilidade 18 do Enem. Agora ela fala, trabalha com a competência 3, habilidade 5 da BNCC. O capítulo não foi feito para atender a BNCC, nem daria tempo. O capítulo foi feito da cabeça do editor e do autor, dos editores e autores, pensando o que eles acham importante. E aí você vai ter editores e autores de várias vertentes educacionais. E isso faz parte daquilo das políticas públicas não chegarem nas escolas, né? Ou demorarem, ser uma implementação muito lenta. Quer dizer, no caso dos livros didáticos, autores continuam fazendo o que eles acham importante que seja feito e põe lá uma justificativa para o avaliador poder dar um ok. Ele trabalhou com a competência 3 da BNCC aqui. Não que o livro tenha sido feito para isso, não que a gente faça uma aula para isso também. A gente pensa na nossa prática como professor, ou eu penso na minha, então. Eu julgo que é importante, dou essa aula, e se me perguntarem qual competência da BNCC você está dando nessa aula, eu vou arrumar uma lá para dizer. Eu não vou montar minha aula com base nessa competência, porque eu não acredito que essa seja a melhor forma de ensino. E tenho minha autonomia, e isso gera alguns conflitos legítimos também. Mas, enfim, não é diferente com o livro didático dessa nossa prática educacional. Para mostrar isso do corpo técnico e dos discursos, porque também temos que lembrar, os discursos são cínicos, né? A gente diz o que é bonito de dizer, não o que a gente está pensando para dizer aquilo. Então, nas apresentações do MEC, que, de novo, é feito pelo corpo técnico, não é ministro, não é secretário executivo, não é diretor, de ninguém. E até é curioso ver que o corpo técnico é quase todo composto de mulheres e essa hierarquia superior é quase toda composta de homens no MEC. Nas apresentações deles, eles falam coisas como a gente quer um edital que trate de protagonismo juvenil, de uma escola que acolhe as juventudes, desafia as sociedades contemporâneas, estimula atividades cooperativas e propositivas. E eu diria que nada disso, do jeito que está escrito, vai ser negado por qualquer corrente filosófica, política, pedagógica. Todas elas vão falar que é coerente ter
um material didático que trabalhe com desafios da sociedade contemporânea. As discussões vão ser quais são esses desafios. É um desafio produtivo? É um desafio de convívio? É um desafio voltado para o mercado? É um desafio voltado para o local? Mas como palavras, expressões gerais, elas são bastante vagas, e por isso a gente vai ter muitas possibilidades de fazer com o livro didático o que quiser. E aí, o que eles querem dizer com projetos? Que é uma discussão que a gente já teve no Campus Colombo algumas vezes, e por conta dessas discussões, eu e a Patrícia, a gente fez um artigo e pensando o que eram esses trabalhos por projetos em diferentes áreas, em diferentes visões pedagógicas e políticas, inclusive a partir de falas e de materiais do professor Adriano Larentes Silva, talvez vocês lembrem, do IFSC Chapecó, orientado da Marise Ramos. E o que a gente tem em comum com esses projetos, essas diferentes vertentes, e o que o MEC vai entender por projetos? Que é algo que parte de um problema, que tem um produto final, que integra disciplinas, e que o livro é para projetar o produto. Não é um livro de conteúdo, portanto. Esses projetos, a origem deles é do campo que o Adriano chama de fenomenologia social, a gente seguiu a nomenclatura dele. Eu vou expandir esses 3 campos daqui a pouquinho, tá? Para a gente enxergar um pouquinho melhor. Mas não vou demorar muito neles. Mas ele vai ser usado por todos os campos, tá? Porque ele chama de filosofia pragmática e pelo materialismo histórico e dialético. E aqui eu vou passar rápido por conta do nosso tempo, mas a gente tem um campo da educação mais preocupado com gerar riqueza como foco, tendo como resultado finalidade econômica. As expressões típicas são a pedagogia de projeto, ou project-based learning. Para ficar nos exemplos aqui do Brasil, Celso Antunes, a Maria Helena Guimarães de Castro, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação, foi por muito tempo presidente do INEP, secretária executiva do Paulo Renato, no governo FHC, teve cargo de secretaria de Educação no governo do Distrito Federal, no governo de São Paulo com Serra. Bom, ela, Mozart Ramos, também já foi presidente do CNE. Aí, no campo do materialismo histórico e dialético, a gente vai ter os projetos integradores, é um termo típico. No Brasil, a gente tem nomes como o Demerval Saviani, o Libânio, a Marise Ramos, a Maria Cevata e outros, Frigoto. Também vários deles ocuparam cargos no MEC durante, aí, especialmente o governo Lula e Dilma. Mas aqui tem uma coisa que eu quero chamar a atenção antes de falar do fenomenologia social. A escola, os livros ou o trabalho por projetos, eles podem servir a qualquer uma dessas visões. E aí, por isso que não se trata de defender ou descartar simplesmente pelo objeto, mas o que a gente quer fazer com eles. Aqui o caso da fenomenologia social, onde vai estar o Fernando Hernandes, por exemplo, que a gente usou muito lá no começo do Campus Colombo, mas também Paulo Freire, na divisão do Adriano. A gente tem que ver que a minha percepção, eu nunca estudei Paulo Freire no mestrado ou na licenciatura, por exemplo. Eu li Libânio, eu li Saviani, mas havia algumas ressalvas quanto ao Paulo Freire por esse campo mais ortodoxo do materialismo histórico dialético, que vai pensar que, por exemplo, Paulo Freire atuou, na maior parte da vida dele no exílio, na Igreja Católica, né, no Conselho Mundial de Igrejas. E aí, tem questões importantes diferentes entre os campos, mas ele meio que vai sendo empurrado, por causa eu diria assim, de um pensamento de direita, Paulo Freire vai sendo empurrado cada vez mais à esquerda. E hoje, mesmo o Saviani, mesmo o Libânio, nunca diriam que o que eles propõem é muito diferente do que o Freire propunha, tá? Ele virou muito mais amigo do que era há 20 anos atrás. Inclusive com críticas dele de quando era ministro, secretário de Educação no município de São Paulo, no governo Erundina. Bom, mas passada essa parte de filosofia política e pedagógica, né? Como são esses livros de projetos? A gente folheou vários deles, eles não são de conteúdo, isso é claro em quase todos. Pouquíssimos trazem tópicos explicativos, são muito mais como produzir coisas. E aí eu trouxe algumas imagens genéricas, só para vocês verem coisas diferentes que esses livros trazem, e às vezes coisas que podem ser aproveitadas nas nossas áreas técnicas, né, como construção de fluxogramas ou algoritmos. Lembrando que nós escolhemos um para cada área, mas a gente tem todos os PDFs que foram usados para divulgação, e podemos usar esses PDFs eventualmente como algum material de apoio. Mesmo que tenha a marca d'água das editoras aqui, né? Inclusive, esse é um que eu pretendo usar, não é o livro que a gente escolheu em Ciência da Natureza, nem era um que eu queria ter escolhido, mas como eu gosto de fazer os foguetes de garrafa PET com os estudantes, aqui eu tenho algumas páginas de passo a passo com as imagens. Isso vai facilitar muito, então vou usar esse apoio, mesmo que não seja o livro adotado.
E aí vem uma dúvida, que é onde usar esses livros de projetos. Eu tenho algumas sugestões, todos somos livres de usar ou de não usar, né? Mas como eles não são livros de conteúdo, e às vezes as nossas aulas estão mais voltadas para uma sequência de conteúdos, nem sempre muito integrados, o início e o fim dos bimestres podem ser bons momentos. Pego um projeto e faço lá nas 2 primeiras semanas, nas 2 primeiras aulas do bimestre, ou 4. Projetos são muito variados nesses livros, tem de 4 aulas e tem de 20 aulas. Talvez eu tenha exagerado no 20. Mas 15, 12, 10, tem bastante. A maioria vai gerar em torno de 10 aulas. Mas tem os de 3, e deve ter os de 20 também, tá? Outros bons momentos, porque às vezes a questão da pandemia é ótima, tem muito projeto sobre pandemia nas ciências da natureza. Eles são premonitórios, esses autores, não, eles só sabem, especialmente os biólogos, sabem do que falam, sabem do que é importante como humanidade, né? E aí, de repente, para introduzir um método científico, eu pego um desses projetos sobre pandemia e trabalho em física no início do bimestre mesmo, em colaboração com outros professores, mas pode ser bem útil nesse sentido, como iniciação ao fechamento de alguns temas. Ou iniciação e fechamento dos conteúdos, mesmo que não coincida com o final dos bimestres. Eu dou outro exemplo de física. Tem lá um projeto sobre construir uma máquina fotográfica, dessas pinhole, né, que você faz um buraquinho e revela no filme, tem até uma discussão química do processo químico de revelação, e uma integração com as artes plásticas, artes visuais. E, de repente, quando falo de ótica, posso tratar disso como um projeto que finaliza o conteúdo de ótica, uma avaliação para finalizar esse conteúdo de ótica, ou para iniciar. Falei das possíveis interações com áreas técnicas, como informática, a partir dos algoritmos, alimentos. Aí está no livro que a gente adotou, tem um teste sensorial sobre cookies, uma proposta de aproveitar alimentos e torná-los mais nutritivos também. A administração tem bastante coisa nesses materiais, porque várias vertentes de empreendedorismo vão estar presentes em projetos. Outra coisa é que os livros de projetos são volumes únicos para serem usados durante todo o ensino médio. Eles têm 6 projetos cada livro. O que quer dizer que a gente pode, por exemplo, fazer 2 projetos por ano. Ou não fazer nenhum agora e fazer só no próximo ano 3. Enfim. Ou usar só parte desses projetos, não precisa fazer o projeto inteiro, eu vou usar lá parte do negócio de foguete. A outra pergunta, vale a pena pedir, né, e usar o livro didático? Antes de responder a essa pergunta, eu vou só deixar um comentário que ficou implícito já no que eu falei, mas que textos políticos e políticas públicas, além de serem repletos de várias vozes e fragmentos de outros textos e políticas, possibilitam diferentes leituras, uma vez que dão margem a diferentes interpretações, além de serem o resultado de diversas disputas em todas as suas dimensões. Então, sempre há espaço de resistência, nem que seja pela via da redação, né? Falar, não é assim que eu vou fazer, porque aquele artigo eu interpretei desse jeito, e cabe. Mas voltando à pergunta, se vale a pena usar e pedir, a minha resposta é sim, mesmo que use sua parte. Primeiro, que a gente nunca concorda 100% com o livro didático, nem deveria. É outra pessoa pensando, para um contexto geral, nunca é para o nosso contexto específico. O livro didático ele tem que dar conta do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, ele dificilmente vai ter algo muito específico, ele não vai falar longamente sobre nenhum contexto local. Ele vai ter visões educacionais diferentes das nossas, também é normal. Eu acho o uso dele como exercício muito redutor, fazer só para isso, mas é como pensar que a gente não usa todos os exercícios de um livro, a gente sempre escolhe aqueles que nos achamos mais úteis, e podemos fazer isso com todo o livro, né, não só com as atividades que ele apresenta. Também podemos adaptar os projetos ou usá-los como disparador de ideias. Eu vejo os projetos lá e eu não uso ele, mas eu uso aquela ideia de fazer uma roda de conversa que vai gerar uma postagem, que vai gerar um folder sobre algum assunto que eu não tinha pensado antes. E uso isso para as minhas aulas. Ou aqui tem uma ligação lá do radar com a matemática, de eu posso explicar a velocidade média, como que esse radar funciona, e vincular isso a funções matemáticas e construções de gráficos. E vincular isso a algoritmos que automatizam o processo para captar informações do banco de dados, enviar uma multa para um endereço e tal. Eu não preciso usar nada daquele projeto, mas ele me deu essas ideias de como trabalhar alguns assuntos em sala de aula. Outra coisa, os livros tendem a ter poucos problemas conceituais e factuais, mas eles têm defeitos, inclusive nos problemas conceituais e factuais, mas principalmente eles têm muitas omissões. A gente tem que escolher o que trabalhar e o que escrever de um livro, porque você tem lá 3 páginas para falar de gravitação universal. Algo que um pesquisador escreve facilmente 400 páginas, sobre muitos vieses de filosofia, de história, de sociologia, de economia, de ciências, de matemática. E o livro didático tem 3 páginas só para aquilo. Então tem muitas omissões no material. E a gente pode chamar a atenção para essas omissões, porque elas dizem respeito às escolhas de autores e editores.
E trabalhar até com os erros, falar, olha, como esse livro, ele está tentando passar uma ideia de empreendedorismo voltado só à ação X, ou só à ação Y, como pode ser muito mais do que isso. De novo, eu acho que vale a pena usar e pedir, porque é um dos poucos recursos didáticos que nós temos, e se não pedimos, a gente vai tendo cortes no orçamento da educação, né? Faz 4 anos que a gente só tem cortes no orçamento da educação. Na última década, o orçamento de 2020 já foi o menor, da década. O de 2021 é ainda menor. Então, quando a gente para de usar até esses poucos recursos que temos, eles deixam de existir, né? Mesmo que a gente veja problemas nas políticas públicas ou nos próprios livros didáticos, que eu chamei ali de resistência por dentro, né? Os usos deles não são óbvios. A gente pode usá-los como quisermos em sala de aula. Outros trabalhos científicos que falam sobre o uso do livro didático tratam da importância deles para a família. Muitas vezes são os únicos livros da casa, da importância para os alunos. Inclusive, um terço deles usa os livros fora das atividades escolares, principalmente como fonte de acesso ao conhecimento verificado, e como leitura e estímulo à atitude investigativa, como curiosidade. Outra pessoa também pode usar o livro que a gente adotou para a área dela. E esses livros eles ficam com os estudantes pelo período inteiro do ensino médio. Esperamos que agora em Colombo, deve ser o primeiro ano onde temos um censo relativamente refletindo a quantidade de estudantes que existem no campus, para que os livros sejam suficientes para todos os nossos alunos, né, para eles poderem levar para casa ou guardar nos armários deles, mas para ficarem sob posse dos próprios estudantes e não em armários espalhados pela escola, né. Os projetos de vida, meu último tópico aqui, eles não são para se... Porque lembrem, existiam os livros das 4 áreas para nós escolhermos, e existia um livro chamado Projeto de Vida. Não são livros para serem de autoajuda ou coaching, embora alguma outra proposta tenha ido mais para esse lado. São livros que devem ser divididos em 3 unidades, capítulos, etapas, módulos, como quiserem chamar. Um que trata de autoconhecimento, um que trata de convívio, das relações com o outro, e um que trata de planejamento do futuro. São obras transdisciplinares. No discurso do MEC, ele é utilizável por qualquer docente. Nesse discurso bonito de qualquer docente pode usar, em geral, fica ninguém usa. Eu olhando, e aí vejo alguém das ciências da natureza, embora o mestrado seja no campo, mestrado e pós-doutorado no campo de humanas, eu tenha começado uma graduação em língua portuguesa, não sou especialista nessas áreas, como os nossos professores são, mas eu vejo mais potencial para eles serem explorados pela área de linguagem de humanas. Ainda assim, eu gostaria de tratar alguns temas de projetos, desses livros de projetos de vida nas aulas de física. Eles podem funcionar como livro pessoal de consulta dos estudantes. Eu já vou mostrar um pouco da cara desses projetos de vida, eles também são muito variados, tá? E aqui eu acho que tem um ponto importante para nós conversarmos. Por conta da lei, existe uma mudança da carga horária de 800 horas anuais para o mínimo de 1.000 horas anuais, o que significa aumentar em 1 hora por dia o período letivo, né? E com isso a gente vai ter que mexer nos currículos. Existe já uma iniciativa na PROENS de normativas internas sobre isso. Em algum momento nós vamos ter que conversar disso no campus, afinal, pela lei 2022 já começa assim, com 1.000 horas por ano. E aí, nessa brecha que vai abrir do currículo, 1 hora por dia, 5 horas no total, de repente uma dessas 5 horas pode ser alguma disciplina, podemos dar um nome, tá? Uma disciplina de integração, uma disciplina de projetos, de interdisciplinaridade, seminários, livre, uma disciplina coringa para quem está precisando da aula, ou optativas, e a gente pode ofertar coisas que são do nosso interesse, e ter lá 4 opções para os estudantes, enfim, tem muito a ser debatido para isso, mas os projetos de vida eles podem fazer parte, inclusive, de alguma reserva de carga horária nessa ampliação curricular. E aí, qual docente fica responsável por esses projetos? Existe a indicação no próprio material didático, mas como um docente líder, sugerido, responsável, mas também não é fixo, é só uma sugestão mesmo para pensarmos. E aí, esses materiais, eles trazem autores e editores de diferentes formações. Então, tem a pessoa da administração, e aí, olha só, dentro da administração, ela pode ser uma visão muito neoliberal de administração, pode ser uma visão muito marxista de administração. Vai ter os profissionais de psicologia, pedagogia, vão ter as pessoas da área de linguagens, tem bastante também. E temos projetos de vida muito diferentes entre si, alguns trabalhando muito mais com questões psicológicas, outros trabalhando muito mais com
conhecimento através de biografias, de autobiografias, e vão trazer uma série de exemplos vindos da literatura, das artes. Outros preocupados com diversidade, então aqui não vai dar para vocês lerem, mas eu leio, diferentes pessoas, diferentes projetos, e aí fala jovens, ricos e pobres, vai perguntar como que devem ser, quais são as diferenças entre o que pessoas querem para as suas vidas, se elas são jovens, ricas ou pobres, e não para por aí, se for jovem do campo, e se for o jovem, nem eu consigo ler de tão pequeno, quilombola, os jovens indígenas, a mulher jovem, o jovem homossexual. Então existem trabalhos de diferentes visões e de diferentes campos nesses projetos de vida, alguns mais históricos. Então, isso que a gente está chamando de jovem, como que isso veio na história? Alguns mais de tarefas do dia a dia. Então, vamos fazer um projeto para melhorar o trabalho em equipe, como que se trabalha em equipe. Ou vamos falar de empreendedorismo, mas vamos falar de empreendedorismo mais social, para além do lucro financeiro. Meu projeto de vida é abrir algo e como que eu posso fazer isso? Enfim, eu posso escolher também as páginas que dizem o que eu quero, porque são 88 obras, acho que era isso, aprovadas. Então, existe exemplo de tudo, tá? Mas eu acho que vale a pena passar por alguns desses exemplos, pelo menos, para vocês verem a diversidade de possibilidades, tá? As referências que eu usei para os gráficos e para as informações científicas que eu trouxe. E é isso, gente. Eu tentei falar tudo meio rápido para acabarmos o quanto antes possível, mas fico aberto para as questões de vocês e espero que tenha sido proveitoso. Com certeza, Alisson. Mais uma vez, obrigado aí pela tua fala, muito esclarecedora em muitos pontos, né? Você mencionou no início, né? Eu tive apenas uma experiência com PNLD, inclusive foi minha primeira experiência como autor, então é complicado, a autocrítica é forte, né? Mas é um processo muito interessante, né? Todos os critérios, todas as questões que são levantadas ali, até nós temos essa relação, né, de livros, é interessante a gente conhecer. Eu vou abrir agora, então, para as inscrições. Nós temos aqui a Mirelle. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se pudesse já se manifestar, que daí a gente faz a inscrição, e aí o Alisson pode ir respondendo ou encaminhando, pelo menos, as respostas. Bom, então, Mirelle, a palavra é tua. Boa tarde. Alisson, é uma delícia te ouvir. Alisson sempre calmo, sempre didático. Nós, há poucos dias, nos reunimos em nossa área para conversar sobre os livros didáticos e área de linguagens, né? E falamos da importância desse suporte, porque muitas vezes os nossos estudantes não têm material em casa, nós temos limitação de material impresso, e nós temos esse recurso disponível, e às vezes a gente, pela falta de prática, não utilizamos o livro didático. O que você falou sobre essa equipe que está por trás, né, do Ministério de Técnicos, que está por trás da confecção dos livros, da produção dos livros, é importante porque nos traz um certo alívio, né? São pessoas competentes para tal, para essa atividade. Então, assim, a gente não tem que pensar que o livro didático tem essa ou aquela inclinação política. Não, é uma equipe que pensa num suporte para o processo de ensino-aprendizagem. E mais que isso, eles até estão mais antenados nas atualizações temáticas, nos processos, nos fatos sociohistóricos que a gente não consegue acompanhar tudo, eles estão lá para isso. Então, tudo isso compilado no material só contribui para o nosso trabalho. Então, eu penso que nós precisamos, antes de planejar as nossas aulas, pelo menos conhecer os materiais didáticos que nós temos, possibilitar que os nossos estudantes tenham mais esse suporte, né, mais esse apoio para estudar. E a gente contribui também para uma outra questão, que é a economia de impressões, né? O livro didático vai trazer textos, vai trazer enunciados, exercícios. Nós, da linguagem, usamos muito exercícios de fixação de conteúdo, que às vezes a gente imprime, né, listas de exercício, e no livro didático já está lá disponível enunciado, basta o estudante no seu caderno fazer a resolução dos problemas. Então, eu penso que a gente precisa fazer
né, deixar um pouquinho de lado esse, talvez preconceito, não sei, não saberia nem denominar isso, de não utilizar o livro e passar a usar. Nessa escolha, né, um dos aspectos que nos fez escolher um dos livros foi o fato de trazer o tema da pandemia, né, a exploração desse tema da pandemia. Talvez se nós não tivéssemos observado isso como indicação temática, né, para um dos projetos de ensino, eu acho que é projeto, eu não sei se ali é projeto de vida, não me recordo. É de ensino. É de ensino. Talvez a gente nem abordasse isso em nossas aulas. Né? Então, assim, só para destacar essa importância. E uma outra questão, hoje de manhã falávamos sobre essa abordagem interdisciplinar dos conteúdos, a importância de trazer essa contextualização mais global para os nossos alunos. O livro traz essa proposta. Né? Desta vez ele traz essa proposta, pelo menos dentro de cada área, isso já é bastante importante. Né? Então, assim, agradeço por você fazer isso, nos provocar, nos voltar um pouquinho. Não, pera lá, gente, professor, a gente não pode pensar só no tecnicismo da nossa área e fazer de conta que a gente está em programas de mestrado, doutorado com os nossos alunos. Não, eles são alunos de educação básica, eles precisam de processos de ensino-aprendizagem, de processos pedagógicos, de didática, e o livro didático nos ajuda, contribui muito para esse trabalho. Tá? Era um comentário, na verdade. E uma dúvida, que agora eu fiquei um pouco preocupada. Você falou o seguinte, que se a gente não utiliza, não solicita o livro, nos anos seguintes a gente tem menos recursos? Isso é importante esclarecer melhor. É preocupante, né? Tá, eu anotei 4 coisas para falar dos teus comentários, Mirelle, obrigado por eles. Primeiro, eu sou professor, né, e eu faço esquemas didáticos. Então, quando eu apresento lá os esquemas de vertentes filosófico-pedagógicas, são esquemas simplificados. Dentro de cada vertente também existe árvores imensas de ramos, né, e possibilidades. Outra coisa que eu queria ter comentado, esqueci na fala, os projetos de vida, eles podem, inclusive, ser vinculados a ações que estamos pensando a partir dos dados do observatório da convivência. Quer dizer, posso trazer para esse espaço de discutir projetos de vida questões como convívio, respeito, bullying, depressão, ansiedade, formas de estudo, enfim, várias das questões que aparecem no Observatório da Convivência, de repente, podem ser auxiliadas por esse trabalho com projetos de vida. Embora eu ache o nome horrível, tá? Os livros didáticos, eles são feitos com muita antecedência, né? Então, é difícil eles terem uma atualização de textos e informações que ficam válidas pelos 3 ou 4 anos que eles estão na escola. E especialmente a área de linguagens, às vezes quer trabalhar com a notícia da semana, né? Então, eu também entendo que algumas áreas o livro pode ser menos útil do que para outras. As leis de Newton não mudam, e a gente continua falando sobre elas. Mas, ou se mudam, mudam alguns outros entendimentos da física, mas não as leis de Newton. Então, a atualização é menos problemática em alguns campos do que outros. E aí também vai de autores e editores escolherem contextualizações para aqueles tópicos que não fiquem tão datados. E aí eu chamei a atenção porque, aparentemente, as pessoas de biologia falam de epidemias com muito saber do que pode vir a acontecer e acertaram muito em fazerem projetos sobre isso, e 3 meses depois a gente tem uma epidemia de Covid, né? Sobre o orçamento, que foi tua pergunta, de fato, tá? Não é uma relação direta, como talvez eu tenha dado a entender, né? Mas é que o Ministério da Educação recebeu, por exemplo, R$1 bilhão que foram apreendidos pela Lava Jato e não usou. No ano seguinte, ele não teve esse dinheiro. Em 2020, ele também não executou todo o seu orçamento. Em 2021, ele não teve o mesmo orçamento. Então, essa é a tendência natural do serviço público, né? Se você não usa o orçamento que você tem, no ano seguinte, é sinal que você não precisava de todo aquele orçamento, ele vai diminuindo. E é nesse sentido que eu falei que não optarmos pelo livro didático, pela escolha do livro didático, ele chegar até nós, significa menos orçamento executado pelo MEC. E provavelmente no ano seguinte, menos orçamento designado para o MEC. E esse é um processo que vem desde 2015, o orçamento do MEC só diminui. Né? Em 2020 foi o menor da década. 2021 ainda está sob aprovação, mas é menor ainda do que o de 2020. Alisson, temos o professor Felipe inscrito. Por favor, Felipe. Seu microfone, professor. Oi, professor Alisson, tudo bem? Tudo bom. Parabéns pela sua fala, muito clara e muito didática, informativa, aprendi muito com a sua fala.
Eu fiquei muito satisfeito em ver você falando que tais autores em nível de Brasil, eu nunca tinha ouvido alguém que é especialista em educação falar nesses termos. Eu enxergo a área de pesquisadores de educação no Brasil muito abrasileirada. Eu percebi que você fez pós-doutorado na Dinamarca, provavelmente isso lhe deu um know-how mais global da área de educação. Corrija-me se eu estiver errado. Então, eu percebo que no JCR, você conhece o fator de impacto, deve conhecer, né, a base de dados JCR. Education, né, educação é uma das áreas, né. Então, eu já ouvi algumas palestras de pesquisadores de educação e sinto muita falta de artigos com fator de impacto nesses currículos, sabe? E às vezes até frustrante, porque eu escuto as pessoas falando para mim sobre um assunto e eu tenho um artigo sobre fator de impacto, às vezes eu escuto as pessoas falando para mim sobre um assunto e as pessoas não têm artigo com fator de impacto. Então, eu fico pensando até que ponto as pessoas teriam, na autoridade, você entende o que eu quero dizer, né? Para falar para mim sobre aquele assunto, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Então, eu percebi que a gente tem o Qualis também, então, se fosse nível de Qualis, as pessoas poderiam falar, teriam autoridade, entre aspas, para falar para mim, né, porque o Qualis as colocaria numa posição de equalitária, né, mas vi que você tem vários artigos em revistas de Qualis bons, né, mas por que você acha que os pesquisadores brasileiros de educação são tão abrasileirados, não se aventuram tanto em periódicos internacionais? Professor, eu tenho 3 comentários sobre isso. Começando pela última pergunta, talvez porque a educação seja algo mais local. As experiências educacionais do Brasil ou da Dinamarca, as experiências educacionais da Dinamarca não são diretamente aplicáveis às do Brasil. Então, os artigos deles não são tão úteis para a gente pensar o dia a dia da sala de aula. Pensar questões macro, sim, pensar em visões político-pedagógicas, sim, mas vamos falar de ensino de física, e aí, de repente, tem países que nem têm física. Ou eles poderiam falar de ensino de artesanato, e a gente não tem artesanato, então, esse tipo de artigo dinamarquês não tem um interesse internacional, como tem um interesse local. E aí, muito do que se faz na educação é para interesses locais. Talvez por isso a falta de internacionalização, pelo próprio campo de atuação dos pesquisadores. A gente está falando em educação básica, ensino médio, física. Na Dinamarca não tem física como disciplina na educação básica obrigatória. Tem a disciplina de ciências. E aí tem a divisão física-química, como também é na maioria dos países europeus. Eles também não seguem as nossas 3 tendências político-pedagógicas que eu coloquei. Eles têm outras tendências, como Didaktik, que é uma tradição germânica muito baseada em Kant. Tem a visão do Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que vai originar uma linha de pensamento para eles, muito voltada à integração e felicidade, talvez até mais utilitarista. Eles não estão discutindo materialismo histórico dialético como nós, ou fenomenologia social. Então, esse deve ser um dos problemas da internacionalização do campo educacional. O outro eu vejo com muita ressalva essas medidas de qualidade das publicações científicas. É muito frágil a produção científica. E ela é envolta por muitas outras questões sociais, políticas. Por exemplo, nós avaliamos artigos voluntariamente. Isso significa que eu avalio quando eu tenho tempo, nas condições que me dão. Então, de madrugada eu vou estar lendo um artigo, do jeito que eu conseguir. E posso deixar de escapar um monte de problemas. O campo educacional é até mais, quando a gente pensa nessa conferência de tratamento de dados, ele é mais problemático, as áreas humanas em geral, do que uma área de ciências da natureza. E aí a gente criou esses medidores para competir entre programas e alocar recursos, como o Qualis, mas o Qualis ele avalia os programas de pós-graduação. Ele não avalia a produção científica em si. E é a desculpa que eles dão para isso. Porque a CAPES está interessada em ranquear lá os programas de pós. Então, se, por exemplo, eu tenho um artigo no melhor periódico internacional sobre materiais didáticos que existe, mas eu sou o único brasileiro que tem um artigo lá, eu não vou ter Qualis dessa revista, porque outros programas de pós-graduação não publicaram nessa revista. Eu preciso que vários programas publiquem em algum lugar para, dessa interligação, o Qualis crescer, né, e para o nível A, bom, tem reformas sobre o Qualis também, mas não tem a ver com a qualidade da pesquisa em si.
Porque se eu for o pesquisador que fala com a comunidade internacional, mas não fala com a comunidade local, eu não vou ter qualis nem local. Outro sobre o JCR, né? É uma iniciativa que surge do meio editorial de publicações científicas. Então, Springer, Elsevier, as grandes editoras científicas, elas tentam fazer medidores influenciados pelos seus interesses comerciais. Então, é lógico que a revista da Springer tem bom JCR, ela que fez, ela que definiu os critérios do JCR. Depois houve vendas, isso hoje é chinês, mas o quanto é complicado essa mensuração da qualidade científica a partir de indicadores unidimensionais, né? Como são o qualis e como é o JCR. Então, eu queria trazer isso também para reflexão. E, às vezes, olhar para a trajetória dos pesquisadores pode dizer muito mais do que olhar para qualificações do periódico onde ele publica, né? Ok, temos mais inscrições? Mais alguém? Bom, sendo assim, Alisson, mais uma vez, obrigado pela tua fala, obrigado aí pela tua participação, contribuiu bastante aí para nos esclarecer sobre algumas coisas. Quem sabe aí temos uma conversa futuramente sobre a educação, uma visão também extra Brasil, né? Mas eu concordo muito nessa tua linha, né, de pensar que a educação é algo local, né? Inclusive isso se reforça, né, nas ações, por exemplo, do próprio IFPR, né? A gente leva em consideração o Estado, mas se leva muito em consideração a realidade do campus, né? Então eu penso isso em uma dimensão, né, macro, como isso é significativo, como faz diferença, né, algumas aplicações em determinadas regiões, né, como muda isso. Quando eu trabalhei com a Edith Pearson, havia muito essa questão, assim, né, daqueles profissionais que atendiam regiões do norte, e eles se especializavam, né, naquela região, porque aquela região demandava uma estrutura de apoio didático diferenciada da região nordeste, diferenciada da sul, né? Então, em termos internacionais, isso acaba se tornando ainda mais evidente, mas nos causa curiosidade, né? Pelo menos do campo da história, né, nós temos muitas experiências positivas na França, no próprio México, na Espanha, e vez ou outra, assim, eu tento conseguir material didático para dar uma olhada como que eles estão abordando determinados temas, né? Então, se algum dia nós tivermos oportunidade de ouvir um pouquinho da experiência que você até já compartilhou com alguns de nós, né, da tua vivência ali na Dinamarca por esses tempos, seria também uma boa oportunidade. Obrigado, Edu. Eu acho que é até meu dever, né? O Instituto pagou para eu estar lá, então sempre que ele quiser ouvir, é meu dever falar. E esses estudos comparativos, eles também são bem importantes, né? Não é porque não é aplicado diretamente do jeito que foi lá, que invalida a experiência, e isso relativiza um pouco a resposta que eu dei para o Felipe sobre a internacionalização da educação, das pesquisas no campo educacional, mas é que existe muita diferença entre os vários campos, né? O próprio alimentos vai ter muito mais artigos onde o fator de impacto é importante do que a educação. Por outro lado, a maioria desses periódicos são pagos, né, para você publicar. E isso vai de cada área mesmo. Então é difícil fazer uma comparação, mesmo dentro das áreas, é ainda mais difícil comparar áreas diferentes, né? Isso é verdade. Mas então, é isso. O professor Felipe pediu a palavra. Eu ouvi uma palestra na Federal do Paraná há poucos meses, na qual um pesquisador não lembro de qual universidade agora, responsável pelo novo Qualis, Alisson, falava que na área de humanas o mais importante é o H5 e o H10 do que o JCR. Foi bom que você tocou nesse assunto. Beleza, obrigado, Felipe. Só para a gente fechar o assunto, são outros índices aí de qualidade de periódico. Tem a ver com citação também, mas são índices diferentes do fator de impacto. Sim, até 5 citações em 5 artigos, 10 em 10. São índices diferentes do fator de impacto. É bom para fazer uma meia-culpa aqui sobre o que eu falei.
Um abraço, então. Um abraço, Felipe. Opa, segundo o Cuco, está no nosso horário. Agradeço, Alisson, pela tua pontualidade, pelo teu tempo, pela tua dedicação, a todos os professores que estão aqui. Amanhã nós teremos, então, um momento para ouvir a SCPPD, né? Então, um momento muito importante também para a nossa carreira, né? Então, aguardo a todos. Nós marcamos, se não me engano, 8h30, né? Para que nós tenhamos aí um espaço bom para tirar dúvidas, né? Para podermos conversar um pouco mais.